o sistema vingar? Será que, tipo, não foi um negócio de... Esse foi o sistema que vingou porque era o único que era capaz de vingar, talvez? Ah, não sei, cara, porque a gente não tem parâmetro, né? Só teve essa aqui que sobrou. É que, tipo, a visão, por exemplo, é algo que se desenvolve muito nos mamíferos. Uhum. Será que não tem uma vantagem competitiva forte na visão e por isso que ela sempre se desenvolve? Ligado? Pode ser, porque, como eu falei, foi a comunicação que meio que salvou os humanos. Sim. Né? Porque, a fofoca. A gente hoje critica muito a fofoca. Ah, pô, site de fofoca, não sei o quê. Mas quando a gente era lá os caçadores-coletores, quando os humanos começaram a se agrupar e começaram a falar assim, fulano tá saindo com fulana, ciclano tá fazendo tal coisa, eles começaram a se unir mais. Porque sabiam um da vida do outro e tal, e começaram a se conectar melhor. Uhum. E os neandertais, estudos mostram que a parte do cérebro deles que era responsável pela comunicação não era muito bem desenvolvida. Entendi. Então agia cada um por si. Entendi. E aí eles perderam, né? E, na verdade, tem várias explicações para o sumiço dos neandertais. Mas eles foram assimilados também, né? Porque eu sei que tem código genético do neandertal presente ainda na nossa estrutura, né? Sim. Tem uma teoria também que fala que, tipo, como os neandertais, eles eram humanos meio animais. E o Homo sapiens, quando olhava para ele era muito ruim aceitar que tinha um ser humano tão parecido com um animal. Entendi. E aí eles começaram a matar, porque era uma coisa subespécie para eles. Pode crer. Né? Então tem essa teoria. Tanto é que é por isso que muitas pessoas não aceitam muito bem a teoria da evolução, porque quando a gente fala que a gente é muito próximo do chimpanzé, aí aquela coisa do ser humano, que é uma coisa divina ou perfeita, cai por terra, a gente é bicho. Faz sentido. Entendeu? Aí eles não gostam. Porque, primeiro, vai contra o ensinamento cristão e também nos lembra que a gente é bicho. A gente não gosta de se ver como bicho. A gente gosta de se ver como uma coisa superior. Eu gosto gostaria de ser um pouco mais bicho. Pô, jogar cocô em pessoa que você não gosta. Toma aqui, ó. Sabe? Boa, a melhor forma de ofensa. Eu adoraria fazer isso, cara. Qual que é o seu lado animal que você não tá soltando? Não. Eu tô dizendo que... eu acho que, assim, grande parte do sofrimento que a gente tem na vida, se não todo ele, tem a ver com a nossa autoconsciência. Então, se a gente fosse menos autoconsciente, se a gente prestasse menos... Se a gente não ficasse, por exemplo, viajando qual o sentido da vida. Siddhartha. Tá, pois é, exatamente, né? Se a gente cagasse e andasse que nem Siddhartha, né? Ele seria mais feliz. O objetivo da minha vida agora é cagar e andar. Siddhartha fazia... Ele nem saía debaixo da árvore, né? Por muito tempo. Mas faz sentido, cara. Porque é o que ele falava. O que leva o ser humano ao sofrimento é o desejo, né? Por exemplo, quando você está assistindo é o desejo de a dor cessar. Quando você está bem, é o desejo de se manter bem ou de ter mais. A gente nunca está satisfeito. O jardim do vizinho sempre é mais bonito. Entendeu? Então, a única maneira de você encontrar a paz é você ter consciência que os acontecimentos são sem sentido, eles não precisam ter sentido e são efêmeros. Tudo vem e vai, vidas vêm e vão, sentimentos vêm e vão. Entendeu? Aí você consegue ser feliz segundo o Siddhartha. Entendeu? Eu não sou budista, mas eu acho interessante essa linha de raciocínio. Eu acho que eu gosto da linha de raciocínio do estoicismo, né? De você não se identificar com as coisas tanto, assim. Uhum. Que tem um pouco a ver com isso, entendeu? Você ter os seus sentimentos, mas eles não podem te afetar o seu raciocínio lógico. Eu não sei se é bem isso o estoicismo, mas é como que eu vejo, entendeu? E eu acho que ajuda bastante. Ajuda muito quando eu tô sendo cancelado, por exemplo, tá ligado? Que é quase sempre, né? Exato. Eu consigo não me conectar com toda aquela coisa. Eu consigo me distanciar, entendeu? A gente tá falando de qual é o lado animal, né, que vocês têm. Não é bem o lado animal que ele falava, mas o Nietzsche ele tinha uma coisa que ele falava de... O que é o super-homem? O super-homem é aquela pessoa que pega a moral criada pelos homens, a moral são ideias. A gente faz certas coisas porque a moral não deixa. E quando o homem ele abre mão da moral e atende os seus instintos, ele é forte. Entendeu? Porque ele consegue se sobressair. Ele, por exemplo, ele não vai ter nenhum medo de passar a perna em alguém, porque ele não tem moral. Então Nietzsche fala que o verdadeiro ser humano, o super-homem, é aquele cara que abre mão da moral. É o psicopata? Não é psicopata, mas é uma pessoa que pensa só nela mesma. Entendi. Sabe? Pensa só nela mesma. Eu duvido um pouco disso, que isso seja estatisticamente verdade, entendeu? Afinal, a gente evoluiu para a sociedade que a gente tá e é a sociedade que sobreviveu. Porque é coletismo, né? Por causa disso. Por causa que a gente soube cooperar entre si, exato. Entendeu?
Então, eu acho que esse perfil do cara que é muito... que ele é desonesto ou que ele é traiçoeiro, ele vai sendo eliminado com o tempo na sociedade, porque Mas as por pessoas quê? deixam de interagir com ele, né? Mas por quê? Porque a gente criou ferramentas, que são as leis, a moral, para inibir essas pessoas. Para inibir o comportamento delas que poderiam tornar elas fortes. Não só porque a gente criou essas leis ajudam, mas a gente tem uma aversão natural a esse tipo de coisa, entendeu? Você não quer estar próximo de uma pessoa que é traiçoeira. Mas um animal que é assim, um leão que é mais agressivo, ele vira o rei daquela grupo de leões. Mas, por exemplo, nos lobos, por exemplo, na matilha de lobo, quando um lobo maior encontra um lobo menor, muitas vezes o lobo menor ele vai virar de barriga para baixo e mostrar a submissão. barriga. Isso. E na maioria das vezes o lobo maior não ataca o cara, ele aceita a submissão, porque para ele é mais importante ter um lobo na matilha do que matar o cara ali, que pode deixar ele ferido e ainda ele vai perder um membro importante na matilha. Então, existe um desenvolvimento de uma moral que não é uma construção social, e sim uma construção inata biológica, entendeu? Nietzsche falou muita besteira também. Tem um episódio dos Simpsons que é muito bom, que é um episódio que não sei o que acontece, é um episódio antigo, que, tipo, todo mundo tem direito de fazer o que bem entende. Tipo, faço o que eu quero fazer. Né? Não tem nada que me impeça. Aí todo mundo faz o que dá na telha. E aí a sociedade colapsa, entendeu? Porque não tem como todo mundo fazer o que quer. Sim. Tem que ter alguns freios morais, né? Porque senão a sociedade colapsa. Claro. Aí vai virar... A gente desconstrói tudo que foi feito lá atrás, quando a gente começou a se aglutinar, entendeu? Tem regras de convívio social que são universais, né? Que são tipo aquela... Talvez o porquê a gente foi melhor que os neandertais, né? A gente desenvolveu a comunicação, que não deu uma vantagem competitiva. Sim. Eu acho que, nesse caso, a gente desenvolveu técnicas, estratégias que são vencedoras ao longo prazo de bom comportamento entre humanos, e a gente já meio que descobriu essa tecnologia comportamental e a gente tem que aceitar ela, tá ligado? Não, a comunicação... A gente não pode duvidar dela, né? Não, a comunicação é essencial para o sucesso. Sim. Todo mundo que se comunica muito bem, chega longe, né? Que nem eu falei. Ainda mais com mídia social, né? Então a comunicação é essencial para o ser humano se desenvolver e se dar bem num ambiente que está estabelecido. Entendeu? Somos seres comunicativos. Entendeu? Quem se comunica menos, acaba, né? Bom, dependendo da área que ele quer entrar. A não ser que ele seja muito bom em fazer day trader. Aí ele não precisa se comunicar muito. Só ter uma grana. Mas eu acho que eu acredito muito nisso, né? Que os neandertais, eles foram eliminados porque os seres humanos olhavam para eles e olhavam assim, pô, mano, isso aqui me lembra um bicho. Eu não me sinto bem vendo uma coisa que me lembra que eu sou bicho. Mas é isso, uma coisa que vai de encontro a essa ideia é de a gente ter o código genético na gente. Significa que a gente transou com esses... Sim, mas... Se a gente tivesse uma repulsa, só repulsa, a gente não sentiu só repulsa, a gente sentiu atração sexual também. Então, mas a atração sexual, ela é bem... Eu tenho um espectro bem imenso. Que nem eu falei, pô, Sim, tem gente claro, que gosta claro. de cu prolapsado. Sim, é que ao ponto de ser uma porcentagem genética que a gente vê em todos os seres humanos, não foi uma coisa esporádica. A gente talvez fosse mais comum ter relações sexuais. Não sei, eu não tava lá. Até porque tudo isso que eu tô falando também é teoria. Sim, né? A gente especula o que pode ter acontecido, Claro. até porque tem pouco resíduo, pouca coisa pra gente tentar ter uma opinião mais exata sobre o que aconteceu. Né? Mas é um caminho que eu acho bem provável, né? Porque o ser humano faz isso até hoje. Sim. Sabe? Aí ele pega um grupo, uma etnia e fala, mano, esses aqui são inferiores. Sabe? Vamos assumir com eles, porque eu acho que não devem conviver com a gente, ou eles devem ser subjugados. Então, é um pouco da natureza humana. Sim, né? claro. E alguns grupos se acham melhores que outros.